Olá pessoal, tudo bem? Peço desculpas mais uma vez. A gente nunca teve tantos problemas técnicos na transmissão de uma live, mas enfim, ao vivo a gente sempre tem algum probleminha ou outro que pode acontecer, principalmente quando é à distância. A gente nunca pode esperar, a gente nunca sabe quando vai ter um problema com conexão, um problema com o computador, enfim, esse tipo de coisa acontece, é normal. Mas vamos tentar mais uma vez, eu acho que agora vai dar certo. Clara, você está me ouvindo? Diz que sim, Eu por tô te favor. ouvindo, você me ouve? Ótimo, eu também estou te ouvindo. Agora vai dar tudo certo. Então, quero convidar quem estiver assistindo para deixar os comentários aqui com alguma dúvida ou com alguma pergunta para a Clara responder. Com certeza ela vai poder ajudar quem tiver aí alguma dúvida sobre trabalho ou estudo no exterior. Como eu havia dito anteriormente, em uma das primeiras transmissões, a Clara já trabalhou com a gente antes e agora ela está, na verdade, trabalhando no setor hoteleiro da Disney. Então, Clara, conta pra gente um pouquinho sobre como é a sua experiência, quais são os programas que você já participou, o que que você já fez como experiência, o que que você tem para compartilhar? Bom, eu comecei tudo isso, dessas experiências internacionais, com um intercâmbio de high school. Foi lá em 2013, eu tinha 15 anos, e eu decidi com os meus pais que eu ia fazer uma parte do ensino médio, né, que é o high school, nos Estados Unidos, que é algo que eu sempre quis, e meus pais sempre apoiaram bastante. Eu já falando inglês, tinha muito essa vontade de estudar numa escola americana, né? E a coisa mais interessante do programa de high school é isso, é a imersão na cultura americana, na vida dos americanos, que a gente acha que conhece bastante porque a gente vê em filme e tal, mas é muito diferente, né? É verdade. Então, essa minha primeira experiência de high school foi em Louisiana, aqui nos Estados Unidos. A gente fez o programa de um ano. Eu fiz um programa de um ano. Então, estudando no ensino médio americano. Então, a primeira coisa que me perguntam quando eu falo disso é e o inglês, né? Porque tem bastante gente que vai para fora para estudar inglês, o que é incrível, também é legal. Mas, quando você quer fazer um programa de high school, a principal coisa é que você tem que saber inglês. Então, o investimento tá em aprender inglês no Brasil, quando você está se preparando para tudo isso e, e também decidir quando fazer, né? Qual é o horário, qual é o momento certo do ensino médio de fazer esse programa. Então, assim, muda para cada pessoa, para cada estudante, depende da escola, tem vários fatores por aí, mas uns principais, né? O primeiro, tem que saber inglês. Indo já tem que saber inglês, e tem que saber um inglês muito assim, avançado, tem que saber se virar muito bem, porque você está indo para conversar com uma família, está numa escola pequena que não tem outras pessoas que falam a sua língua. Eu era a única brasileira da cidade inteira. Nossa. O desespero era, né, desenha. Mas é muito bom ter um vocabulário bem amplo, saber o que você está falando, até porque você vai para estudar biologia em inglês, né? Você não vai para estudar o verb to be, você vai para estudar o corpo humano em inglês, literatura em inglês. Então, é muito importante já ter uma noção da língua, né? Então, o companheiro de idioma tá aí, vamos aprender inglês antes de fazer o intercâmbio. Isso é muito, muito importante, porque até para os pais também é muito importante eles saberem isso também, né? Porque tem muitos estudantes que vão com inglês básico e chegam lá e eles sofrem mesmo, porque problema de comunicação com a família, às vezes a família americana não fala nem espanhol, então é muito difícil se virar, né? Então isso é uma coisa muito importante, né? Mas é uma experiência muito incrível. Eu fiz, né, como eu falei, em Louisiana, numa cidade muito pequenininha e pouquíssimos intercambistas na cidade. Então isso é bem legal também. Mas aí a gente conhece gente do mundo inteiro. E aí vem a outra parte muito legal do intercâmbio, né? Essa multiculturalidade. Então, pessoas. Uma das minhas melhores amigas da Bélgica, a gente ainda se fala, a gente não se vê há 4 anos, mas a gente ainda se fala muito, porque por falta de oportunidade a gente não se encontra mais, mas por
um ano intenso juntos, sabe? Então isso é muito, muito legal. A Janaína perguntou aqui como que foi para você conviver com essas pessoas de culturas tão diferentes sendo adolescente? É bem complicado. Eu acho que eu tive muita sorte, de verdade. Na escola eles me receberam muito bem. Uhum. Tanto os professores, a família e os colegas de turma. Uhum. Né? Era uma coisa muito nova ainda para essa escola, para essa cidade. Então era muito interessante, eles ficam muito curiosos, eles querem que você ensine algumas palavras em português, eles querem te mostrar um jogo de futebol americano. Então isso é muito legal. E conviver com essas pessoas, assim, tem que ir com muito coração e mente aberta, porque são pessoas que tiveram criações diferentes, elas têm costumes diferentes, hábitos completamente diferentes que você nunca nem imaginou, e aí você chega lá, dá um choque. Mas é essencial ficar tranquilo, aceitar, né? Entender que é diferente e a gente aprende muita coisa convivendo com todas essas pessoas, tanto os americanos quanto outros intercambistas, né? Que também estão lá vivendo essa imersão americana, mas também de volta em casa tem outros hábitos, outros costumes, né? E como que você conseguiu? Você tinha ajuda das pessoas quando você tinha perguntas sobre inglês mesmo? Porque, bom, eu imagino que, por exemplo, uma pessoa, para um norte-americano, ele desde pequeno já está em contato com muitas palavras que fazem parte do dia a dia, mas que a gente nunca para pensar e aprender quando a gente está aqui no Brasil. Palavras muito pequenas, como você disse, de biologia, geografia, aquelas coisinhas bem pequenas. Então você tinha ajuda dos seus professores ou colegas ou da família onde você estava hospedada? Você tinha ajuda? Como que era? Eles foram sempre muito compreensíveis com isso de, eu não entendi, pode repetir. Em Louisiana, aquele sotaque sul-americano, sabe, de cowboy, assim, aquela coisa muito puxada, um sotaque muito puxado, palavras que soam completamente diferente. E palavras novas, realmente, como você disse, todos os dias. Até eu aqui hoje, depois de várias experiências, convivo com pessoas que são daqui. Eu tenho uma colega de casa que é britânica. Eu tenho que pedir para ela repetir algumas coisas várias vezes. Várias palavras que eles falam. Então aí já é outra diferença. Inglês americano do inglês britânico. Então, nesses intercâmbios eu sempre tive muita sorte, assim, de ter pessoas que aceitam e vão parar para explicar, e não entendi, não vão dar risada, não vão zoar e tal, mas tem que ser meio forte, assim, de assim, se você perguntar alguma coisa, pode ser que alguém dê uma risadinha, e tudo bem, faz parte, você tem que entender que não é a sua primeira língua, e você tá lá para aprender também, né, é muito importante ir sabendo, mas a gente, né, é um constante aprendizado todos os dias. O que ajuda muito é ver série, ver filme em inglês, com legenda, pausa, volta, assistir de novo, abre letra de música. Então, isso é muito bom, mas eu, né, na minha experiência, tive muita sorte deles me ajudarem bastante. Que ótimo. E sempre fazia uma listinha de vocabulário. Todo dia aprendi uma palavra nova, começava a anotar palavras novas. E aí a gente, né, adiciona no nosso vocabulário, não vira mais palavra estranha. Então isso é muito bom. Ótimo. A Rose Souza perguntou aqui, explica pra gente a diferença de um programa público e um programa particular de high school nos Estados Unidos. Eu fiz os programas de intercâmbio através da agência STB, que é uma agência muito grande no Brasil. E assim que a gente chegou na agência, eles já dão as duas opções. Né? Nos Estados Unidos tem as escolas públicas e as privadas. As públicas são muitas vezes as que a gente vê em filme, que são escolas muito boas, e isso é muito interessante aqui nos Estados Unidos. A maioria das pessoas fazem escola pública. E é uma estrutura incrível, todas as escolas com projetor, as aulas interativas. Como uma brasileira, eu não me sentia assim, nossa, eu me sentia num lugar incrível. Então, maravilhoso. Isso é uma escola pública, então isso significa que eles não pagam, certo? A privada é muito focada para college prep, que é a preparação para as faculdades. Mas especificamente para as faculdades
mais tops, assim, dos Estados Unidos. Então, se você tem... E muitos intercambistas também vão para faculdade, para high school particular, porque tem essa vontade de eu quero fazer Harvard. Então, eles têm algumas aulas específicas para os testes, então é muito focado em ACT, SAT, que é o Enem deles, para entrar em todas as faculdades, as Ivy Leagues, então tem algumas aulas, Harvard, Stanford. Então, pela minha experiência, eu nunca tive contato com ninguém que fez high school privado, mas pela minha experiência de público, foi muito, muito, muito positiva. Aprendi muito, não só no inglês, mas também com as aulas de biologia, matemática, literatura. Era um high school, era um ensino médio tão bom quanto que eu estava fazendo no Brasil, entendeu? Mas tem sim essa diferença, e essa diferença também implica muito no valor que os pais estão pagando por esse programa de intercâmbio, né? Então é importante ter a pesquisa, ver qual é o seu foco. O seu foco é fazer um programa de intercâmbio pela troca de cultura, para aprender inglês, ou fazer um college prep, que é mais puxado, tem toda a experiência, né, de imersão no país, na cultura, mas eu vejo, pelo pouco que vejo, né, porque eu não conheço muita gente que faz, mas é um pouco mais focado em vamos estudar, vamos passar numa faculdade maravilhosa. Então, tem essa diferença de o que você quer, entendeu? Entendi. Sempre bom pesquisar. E você também teve uma experiência de high school no Canadá? Sim. Depois que eu fiquei 1 ano em Louisiana, eu tinha 6 meses de ensino médio. Para terminar o ensino médio, faltavam 6 meses. Porque, assim, isso é uma coisa muito importante também para quem tem vontade de fazer. O ano letivo nos Estados Unidos começa em agosto. Não começa no começo do ano como o nosso. Então, eu fui na metade do 2º ano do ensino médio e fiquei até a primeira metade do 3º ano do ensino médio. Então, perdi o começo do 3º ano no Brasil. Se eu voltasse para o Brasil e continuasse o ensino médio, ia ter algumas dificuldades, né? Podia pegar recuperação, essas coisas. Mas também, conversando com a Débora, que da STB, a pessoa que cuidou de todos os programas, tal, incrível, ela deu essa sugestão de terminar o ensino médio no Canadá. Então, fazer um programa curto agora de 6 meses para conseguir finalizar o ensino médio. E foi uma experiência muito positiva também. E aí entra uma outra coisa muito importante desses programas de high school. A gente vê nos filmes aquelas aulas bem divertidas, né? As eletivas. Fazendo aula de fotografia, fazendo aula de culinária e tal. Isso existe realmente, são eletivas, é muito legal. Só que como brasileiro, para a gente convalidar as aulas que a gente faz, para valer como ensino médio, tem uma lista de requerimentos que a gente tem que fazer. Então, isso é muito importante ficar de olho, porque ninguém quer fazer um intercâmbio e depois voltar, não vale nada, né? Tem que também valer os nossos créditos de ensino médio, porque a gente está lá para estudar também. Então, eu lembro que tinha que fazer uma exata, então escolher entre as matemáticas ou geometrias, tinha ciência, então ou física, ou química, ou biologia. Isso pode escolher, o que é legal também. Tem que fazer educação física. Para alguns americanos, para algumas escolas, eles não precisam fazer educação física. Para brasileiro é obrigatório. Tinha que escolher entre história ou geografia, ou essas aulas de governo americano, também é muito interessante. O inglês, que inglês para eles é literatura, né? Vamos ler Shakespeare, é muito difícil, mas é muito interessante, a gente aprende muito. E um idioma extra. Então, algumas escolas têm espanhol, algumas escolas tinham francês. Eu fiz francês. Então, isso é essencial para convalidar um high school. Acredito que no high school público e privado, né? Acho que no privado também deve ter isso para convalidar no Brasil. Mas isso é muito importante. Todas as aulas têm que valer alguma coisa. Então, eu consegui fazer isso tanto no Louisiana quanto no Canadá. Então, consegui
E esse é um ponto de atenção muito importante, né, para as pessoas que estão pensando em estudar fora. Quer dizer, você não vai simplesmente estudar qualquer disciplina que você acha que vai ser bacana. Você tem que prestar atenção se as disciplinas que você vai estudar vão ser úteis para o Brasil também, porque senão você acaba não tendo a certificação necessária aqui no Brasil, né? E você sabe se tem diferença entre high school público e privado no Canadá também, assim como tem nos Estados Unidos ou não? Eu acho que tem o privado no Canadá também. Já tendo a experiência do público nos Estados Unidos, quando a gente decidiu fazer o do Canadá, a gente já foi direto no público, sabendo que é uma escola muito boa. E também era um laboratório, eu fazia biologia. O laboratório de biologia era incrível, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Todas as aulas práticas, tinha cozinha também, algumas aulas de eles chamam home education. Então, coisas do seu dia a dia que é importante aprender, que eu acho incrível. Então, legal. A gente aprendia a cozinhar algumas coisas. Então, a estrutura da escola pública era muito boa. A gente acabou só seguindo para esse lado. Então, infelizmente, não sei muito das privadas. Tudo bem. Mas, a gente conversa sobre. O Anderson perguntou aqui se existe muito preconceito com quem faz intercâmbio ou trabalha no exterior. Eu nunca senti nada disso. Eu sempre, por parte dos estrangeiros, eu sempre senti muito interesse e curiosidade do lado deles, né? De quem é essa pessoa meio estranha, que é diferente, fala um idioma diferente. Então, tem sim algumas pessoas que ficam com o pé atrás, né? Que acham não tem nada a ver, o que tá fazendo no meu país, sai da minha escola. Mas eu só tive experiências positivas, né, ainda bem. E eu acho que vai muito também de você querer se enturmar, de você não ter muita vergonha, de como estudante você vai ser diferente e tem que levar isso como um lado positivo sempre. Exato. Então, como estudante, como trabalho também, quando eu fui... eu trabalhei num hotel em Abu Dhabi, depois a gente entra mais nesse assunto de trabalho, mas também eu era a única brasileira daquele hotel. Então, é muito diferente. E como brasileiro, tem que entender o que os estrangeiros conhecem do Brasil. Tadinha, porque é engraçado, né? A pessoa só conhece o Rio de Janeiro, o Carnaval e o Neymar. E tudo bem, é o que eles têm acesso, assim como a gente não sabe de absolutamente tudo, né, deles também, do estado deles. Então é muito engraçado e é muito gostoso também poder compartilhar mais, né? Eu lembro, eu entrava em São Paulo, na Avenida Paulista, no Google Maps, mostrava para eles, eles, nossa, parece Nova York. Eu falo, então. Exato. É uma troca de experiências dos dois lados, né? Tanto você aprende quanto eles aprendem muita coisa, né? Claro, infelizmente pode ter lugar que tenham pessoas que tenham um certo preconceito, né? De não gosto de estrangeiro ou não conheço, mas eu acho que sempre o foco tem que ser tentar quebrar isso, porque essa experiência, né? O intercâmbio é isso, me mostra a sua cultura que eu mostro a minha. Então, você talvez não goste porque você não me conhece. Então, vamos tentar quebrar isso. Isso é muito legal. É muito bom mesmo. Muito legal isso que você disse. Me mostra a sua cultura que eu te mostro a minha. Eu acho que é bem o que descreve a experiência do intercâmbio, né? É um aprendizado para todo mundo. Eu acho muito bacana. Clara, e ainda voltando um pouquinho sobre a experiência de high school, como que você se preparou para essa experiência? Porque como você comentou, você chegou lá e você fazia aulas de matemática, enfim, muita coisa que quando você vai fazer um curso básico de inglês, um curso tradicional de inglês, vamos dizer, mesmo que você chegue no nível avançado, pode ser que tenha muita coisa que a gente não aprenda. Mesmo no nível avançado, tem coisas que você vai acabar deixando passar. É normal isso. Mas como que você se preparou para, sabendo que você ia estudar química, física em inglês, como que você se preparou para isso? Quais dicas você tem para quem está passando por esse processo de estudar no exterior? Eu acho que a primeira coisa é saber o seu nível de inglês, você tem que se conhecer, você tem que saber o quanto você consegue se virar num dia básico.
né? No básico, quanto você consegue se virar? Eu já fui pra Disney, falei bastante português, eu consigo pedir um hambúrguer. Tá, ok, legal, ótimo. Continue estudando, faz curso de inglês enquanto você tá no Brasil, porque você precisa ter um nível, que você precisa se expressar, você precisa, por exemplo, morando com uma família americana, como que você... É muito difícil viver quando tem essa barreira de comunicação. Então, a primeira dica é estudar inglês enquanto você está no Brasil. Eu comecei a estudar inglês quando eu era muito novinha. Então, quando eu fui, eu tinha o inglês bem avançado já. Então, eu não tinha esse medo de... Sempre a gente fica com talvez eu não entenda, mas eu sabia me expressar muito bem. Então, isso me deixa bem tranquila. Então, eu acho que é muito importante estudar, fazer as aulas e tem todos esses testes online também, de ver o seu nível. A Companhia de Idiomas também faz mapeamento de quanto de inglês você sabe, o quanto você quer aprender. Tem cursos focados também, então, claro, não para high school, mas se você está pensando em trabalhar fora, procura essa preparação começa de procurar um curso que talvez exista focado em qualquer coisa que seja que você faça, que você vai estudar, que você vai trabalhar. Eu fiz espanhol, na Companhia de Idiomas, fiz por Skype, espanhol focado para hotelaria. Muito bom, foi incrível, porque eu sabia exatamente o que eu precisava aprender. Não adianta eu ficar aprendendo como pedir comida, sendo que eu preciso saber todas as coisas que existem dentro de um hotel em espanhol, entendeu? Então, acho que é muito importante saber qual é o seu foco. Para high school, como são pessoas mais novas, são adolescentes, acho que o mais importante é não parar de estudar. Né? Porque às vezes a gente acha, fiz um curso de inglês, me formei no inglês, tenho 16 anos, me formei no inglês, mas é como você disse, sempre vai faltar alguma coisa, sempre. Então, nunca parar. Netflix ajuda, quiz online ajuda, fazer algum curso. Eu gosto de ler notícias. Legal, então vamos lá, Companhia de Idiomas. Quero fazer um curso de inglês que me mostre notícias sobre os Estados Unidos em inglês. E aí aprende em cima daquilo. Então, eu acho muito importante você gostar de aprender inglês também, ou outra língua, neste caso, inglês. Eu sempre fui apaixonada. Quando eu tinha aula de inglês, era a minha aula favorita do dia inteiro na escola. O dia da semana que tinha aula de inglês, ensino médio, no ensino fundamental, eu amava. Eu ainda amo os meus professores de inglês, lembro de todos. Então, isso é muito importante. Eu tinha amigos no ensino médio que odiavam inglês, queriam matar a aula de inglês. Mas é exatamente isso, tem que aprender um jeito de gostar. Eu gostava de pegar as músicas do High School Musical, dos Jonas Brothers e ficar escrevendo no caderno. Mas por quê? Porque era o meu jeito de aprender gramática e palavras novas. E é tudo inconsciente, né? Quando a gente vai treinando, fica ali. Então é muito bom. É verdade, então, eu acho... Oi. Desculpa, pode falar. Não, fala, a primeira dica, nunca parar de estudar inglês, porque... É verdade. Eu acho que todo mundo precisa buscar justamente isso que você falou. Qual é a minha maneira de aprender inglês? Pode ser que seja traduzindo músicas, pode ser que seja assistindo filmes, enfim, cada um funciona de um jeito diferente. E no começo você também falou sobre saber o seu nível. Eu pessoalmente penso que uma boa maneira de você saber o seu nível é no seu dia a dia aqui no Brasil, quando você disser alguma coisa, se pergunta se você conseguiria repetir isso em inglês. Uma coisa boba do dia a dia, sabe? Tipo, eu preciso falar com uma pessoa sobre não sei o quê. Você conseguiria reproduzir isso em inglês? Né? Porque, no fim das contas, é o que você vai fazer também quando você estiver lá fora. Sobre o intercâmbio, claro, eu tenho uma última pergunta para você, que é agora também focada nos pais, porque, afinal de contas, também os pais se preocupam com a experiência de intercâmbio dos filhos. Você acha que eles também têm que se preparar de alguma maneira? Eles têm que buscar agências que vão ajudar nesse processo? Você tem alguma dica para os pais? Com certeza. Eu acho que é muito importante os pais entenderem como funciona o programa, né? O que é o programa de intercâmbio, o que meu filho vai fazer. Também entender que ele vai viver com uma família diferente.
Então, pode ser uma família de outro país, pode ser... Tem inúmeras famílias, é um banco de dados de famílias que vão... Uma delas vai escolher o seu filho, por algum motivo muito legal, né? Querem conhecer sobre brasileiros, então acho que é muito importante também entender que essa família vai ter hábitos diferentes, né, costumes diferentes, e o principal de um intercâmbio, quando o estudante mora numa casa de família, ele vai fazer parte daquela família. Então não é tem um estudante. Não, a maioria das famílias vai te acolher, vai acolher o seu filho como parte da família. Então, tarefas de casa, por exemplo, que o filhinho mais novo dessa família já faz há anos, vão ser divididas entre o seu filho também. Então, não é trabalho escravo, não estão explorando o seu filho. Não, muito pelo contrário. É o jeito deles de mostrar, é assim que a gente vive, entendeu? Então, isso pra gente, às vezes, vira um choque. Muitos brasileiros têm empregadas domésticas. Isso é fato. Ok. Nos Estados Unidos, quase ninguém tem. Pouquíssimos. Por quê? Porque divide entre o pai, a mãe, a criança. Então, isso é uma coisa muito importante de entender. Assim, não... Se alguma coisa parece muito diferente, é porque é o jeito que eles fazem. Então, tenta aceitar isso e tudo bem, e sabendo que o seu filho está bem, que está sendo bem cuidado, que as agências fazem isso muito bem, não é qualquer família que pode receber, né, ser uma host family, né, uma família que recebe. Eles fazem visitas, eles estudam, cada região tem coordenadores, então esses coordenadores cuidam de certas famílias e certos estudantes. Então, e isso também é uma coisa que você tem que passar pela agência. Então, eu fiz pela STB, a gente confia muito na STB. Deu tudo muito certo, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Existem outras, acho que tem a IE Intercâmbio, a CI, são umas grandes. Nunca fiz intercâmbio por eles, não conheço, mas a pesquisa é muito importante, né? Na primeira visita numa agência de intercâmbio, você pode pegar todos os documentos, eles têm toda aquela papelada explicando tudo. Você não precisa fechar na primeira visita, muito pelo contrário. É importante que você encontre uma agência que você, literalmente, você dá o seu filho para eles e confia. Sim. Então, isso é uma coisa que eu percebi muito. A minha mãe e a Débora da STB conversavam bastante. Então, às vezes, eu estava passando por uma situação que eu estava bem, mas minha mãe estranhava um pouco. Então, a Débora era uma pessoa que falava, não, é assim mesmo, não tem problema, porque é assim que funciona. Então, é um mundo estranho para todo mundo. Só que tá ali dos pais também, os pais também precisam entender que é assim, e tudo bem, e faz parte. E uma coisa que eu vejo bastante agora é essa vontade de querer conversar, tecnologia, né? A gente pode falar no FaceTime o tempo inteiro. Legal, dá saudade, mamãe e papai estão no Brasil, a gente tá fora. Dá muita saudade, dá vontade de conversar o tempo inteiro. Na Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, tem várias oportunidades. Só que isso atrapalha, de certa forma, né? Quando eu era intercambista, imagina, que atrapalha? Minha mãe não vai me atrapalhar. Só que impede, sim, um pouco a imersão na cultura, de ao invés de estar aqui, sentada no meu quarto, sozinha, conversando com a minha mãe por 1 hora no Skype, eu poderia estar lá fora com as crianças da família, brincando no pula-pula e tendo aquela conexão, aquele bonding, né, que chama com a família, e aí chegou um vizinho, e aí você não conheceu o vizinho. Então, isso vai por parte do estudante também de entender, e também dos pais, porque às vezes os pais querem ficar conversando, filha, você tá bem, você tá bem, você tá bem? Combina assim. Eu combinava com os meus pais, uma mensagem por dia, só para falar, oi, tá tudo bem. É isso. E tem algumas agências agora que até realmente é uma regra. Você só pode ligar para os seus pais uma vez a cada 2 semanas. Eles tiveram que implantar uma regra para não atrapalhar esse processo de imersão. O que, por um lado, é frustrante para os pais e para os estudantes, mas tem que ser compreensível, né?
Você só tá lá um ano, tá tudo bem, e tem que mergulhar mesmo na experiência. E você está sendo bem cuidado para uma outra família também, né? Então, com certeza. Claro, vamos conversar agora um pouquinho sobre a sua experiência de trabalho no exterior. Conta um pouquinho sobre os lugares onde você já trabalhou. Você está no setor hoteleiro, mas quais lugares você já passou? Como foi esse processo para você chegar até esses lugares? Enfim, quais são a sua experiência que você tem sobre este aspecto? Eu me formei em hotelaria na Castelli, no Brasil, no Rio Grande do Sul. E durante a faculdade de hotelaria, também através da SPB, mesmo agência, eu amo a SPB, tem um programa de trabalho na Disney que chama ICP, International College Program, ou Cultural Exchange Program, tem vários nomes. Mas é o famoso programa de trabalho na Disney de verão, são 3 meses. Então essa foi a minha primeira experiência trabalhando fora do Brasil em hotelaria. Vamos voltar então. Programa da Disney. Tem vários lugares dentro do parque, dos resorts, que você pode trabalhar. Eu dei sorte de conseguir trabalhar numa função que era muito relacionada com a minha profissão, né? Ainda não formada, porque tem que estar na faculdade para fazer esse programa. É um programa por isso College Program, né? Tem que estar na faculdade. Eu encontrei uma das opções, né, de trabalho, de funções que eles tinham listado, uma que era bem relacionada com hotelaria. Então isso foi muito legal. Infelizmente essa não tem mais. Mas foi a minha primeira experiência trabalhando fora. Eu trabalhei como chama Bell Services Dispatcher. Então Bell Services é o setor que cuida das malas dos hóspedes dentro de um hotel, né? Então uma sala gigante cheia de mala. E aí cuida dessa dinâmica de check-in, check-out, os hóspedes que precisam de assistência, dos mensageiros que carregam as malas, tudo isso. Então foi uma experiência bem interessante. Na Disney, óbvio, né? Eu sempre fui apaixonada, deixa eu ver aqui também com minhas orelhinhas da Disney. Sempre amei muito a Disney, então eu acabei juntando as minhas duas paixões, né? Hotelaria e Disney. Então, por 3 meses, trabalhei num hotel deles, chamado Wilderness Lodge. Foi lindo, então foi muito bom, aprendi muito. E também foi uma imersão em inglês dentro da hotelaria, né? Palavras que eu nunca tinha ouvido falar na vida, mesmo fazendo faculdade de hotelaria e tendo aulas de inglês dentro da faculdade de hotelaria, então inglês instrumental focado para a hotelaria. No dia a dia, né, na vida real, né, tem coisas que a gente vai aprendendo. Então, só uma pergunta, Clara. Para participar do College Program, não precisa ser uma faculdade de hotelaria, pode ser outra também, ou não? Não, pode ser qualquer faculdade. Pode ser qualquer faculdade e você pode fazer qualquer função. Então, tem gente que faz engenharia civil, e aí decide fazer o College Program, e aí cai porque você não escolhe o que você vai fazer. Você pode falar para a Disney, eu gostaria de fazer isso. Mas não significa que eles vão te colocar na posição que você quer. Certo. Dei sorte. Mas, por exemplo, uma pessoa que faz engenharia fala, eu quero trabalhar nas atrações. E aí acaba caindo em alimentos e bebidas. Então, realmente, você pode fazer qualquer função. Não é um programa de vamos te ajudar na faculdade. Então, não, vem trabalhar na Disney, vem trabalhar pra gente, entra nos parques de graça, ganha umas coisas legais e se diverte, trabalha bastante, é isso. Então, não tem nada a ver com a faculdade. A faculdade que você faz não tem nada a ver com a função que você vai exercer dentro da propriedade. Mas eu dei sorte, consegui fazer isso, né, de trabalhar dentro de um hotel e foi muito bom, mas eu vejo que é uma experiência não só de trabalho, tá? O trabalho da Disney também tem o inglês, tem porque como eles têm o College Program para brasileiro, eles têm para franceses, noruegueses, chineses, japoneses, tem todos os pavilhões dentro daquele parque que chama Epcot, que tem todos os países. Então, todas aquelas pessoas, todo mundo mora no mesmo complexo, todo mundo meio que vizinho. Então, volta também naquilo de conhecer gente do mundo inteiro. Então,
é uma experiência completa, assim, é de trabalho, de idiomas e de conhecer pessoas, então é bem legal. Que legal. E essa experiência em Abu Dhabi, como foi? Depois desse programa que você foi para Abu Dhabi? Isso. Então, durante a faculdade, eu vim para Disney, fiquei 3 meses, depois voltei, me formei na Castell em hotelaria, né, bacharelado em hotelaria, e aí consegui um estágio em Abu Dhabi como concierge. Então, concierge, para quem não sabe, é mais ou menos um assistente pessoal de todos os hóspedes. Uhum. Então, eu trabalhei no St. Regis, que é um hotel da Marriott, é um hotel de luxo, uma das maiores marcas de luxo de hotelaria da Marriott. Então, os hóspedes tinham muitas expectativas muito, muito grandes, né? Então, foi um trabalho muito interessante também de atender todas essas expectativas deles. Como eu consegui esse estágio foi... Bom, tem o LinkedIn, né? Todo mundo conhece. Uhum. Existe uma outra plataforma que é focada para hotelaria, que se chama Rosco. H-O-S-C-O, Rosco. Uhum. Que é Hospitality Connections. Então, é para hotelaria, hospitalidade, quem trabalha com alimentos e bebidas, ou funções que podem ser exercidas dentro de um hotel. Então, é igualzinho o LinkedIn, só que é muito focado para esse departamento, essa área de hotelaria e tudo mais. Uhum. Então, dentro do Rosco, você faz um perfil, igualzinho o LinkedIn, como um Facebook, e você coloca o seu currículo e você pode aplicar para várias vagas diferentes. Eu apliquei para várias e aí eles também te encontram, como alguém pode entrar no seu perfil. Eles encontraram meu perfil, o pessoal da RH de Abu Dhabi, e aí perguntaram se eu topava fazer uma entrevista, tinha algumas opções e tal. Então, e tudo em inglês. Uhum. Então, sim, acho que quando começa essa parte do trabalhar fora, você vai sempre melhorando e estudando mais inglês, só que é aquilo, já tem que estar no avançado, já tem que ter estudado muito, já tem que ter tido experiência. Então é muito bom quem teve o high school, quem não teve oportunidade de high school, tudo bem, continua estudando, acha um jeito de continuar estudando no Brasil. Uhum. E aí, se tiver como foco o trabalho no exterior, aí que é legal também, consegue um curso de inglês focado na sua área. Uhum. Então, a experiência que você conseguiu foi por meio da internet, mas você sabe se existem agências que também auxiliam as pessoas que querem trabalhar fora? Eu conheço algumas que existem e ajudam a fazer esse trabalho é um intercâmbio de estágio, né, que eles chamam de... É o trainee e o internship, tem os dois. Não fica claro muito a diferença entre um trainee e um internship nos Estados Unidos, porque é o mesmo tipo de visto para várias, é o J1. Uhum. E é o visto que eu fiz, o intercâmbio dos Estados Unidos, o intercâmbio da Disney, o que eu tô aqui agora é sempre o J1, o famoso J1. Uhum. E algumas agências ajudam você a conseguir um placement, que é você ser... como eu posso traduzir placement? Me chame a ajuda. Um posicionamento, talvez? Posicionado dentro... Deu branco. Acontece também, às vezes vai chegar um ponto que você sabe a palavra em inglês e não sabe em português. Isso é muito legal. Sim, é verdade, acontece mesmo. As agências ajudam nisso, de te colocar um pouco mais à frente, porque e eu só conheço dos Estados Unidos, e falando também sobre esses jobs, essas vagas de hotelaria, né? Então, o meu conhecimento é muito focado nisso. Mas o que eu sei é que tem algumas agências que te ajudam a conseguir esse placement nos Estados Unidos, e em outros lugares também, algumas elas cobram. Uhum. Então, o que acontece? E é isso que faz ser meio chatinho, às vezes, de conseguir esse trabalho no exterior. Você paga para essa agência, e não é muito barato, você paga para essa agência uma taxa para eles conseguirem uma vaga para você. Então, você está meio que comprando essa vaga. Uhum. Só que, às vezes, aquele hotel, ele não vai disponibilizar vaga para todo mundo, e ele não ajuda com a papelada de visto, de seguro de saúde, tudo isso. Então, a agência está ali para te dar esse suporte. Uhum. Então, vale a pena para quem pode, para quem tem interesse, é muito bom, porque você você não está fazendo por conta própria. Vou comprar minha passagem aqui, vou pagar esse seguro saúde,
E às vezes, com as coisas do visto, é sempre um mistério, né? A gente não sabe se vai ser aprovado, se vai ser negado. Tem famílias que querem vir para a Disney e tem o visto negado. Então, infelizmente, é muito difícil saber. Então, isso da agência, eles não garantem o visto também. Então, isso é uma coisa muito importante também. Ninguém pode garantir o visto a não ser a pessoa do consulado, né? Mas eles vão te ajudar a levar os papéis corretos, os documentos certos para sua entrevista de consulado, né? Então isso ajuda bastante. Já fiz entrevista com algumas que acabaram não dando certo, porque por valor ou tempo, inúmeras razões, mas eles sempre deixavam muito claro todos os requisitos na entrevista. Isso é muito importante também, né? Saber o que você quer, o que você vai fazer quando você for viajar a trabalho, saber exatamente sua função, quanto você vai receber, onde você vai morar, porque tem gente que acha que às vezes a agência vai dar um apartamento e você não paga aluguel. O programa que eu tô agora, por exemplo, foi através de uma agência. Eles fazem constantes visitas, eles perguntam se tá tudo bem. A gente teve um problema no ventilador ontem, já mandei e-mail para eles já responderam, vou mandar alguém para vir consertar. Então é bom ter esse suporte também. Então, mesma coisa do intercâmbio de high school, fazer através de uma agência sempre te dá uma segurança, né? E muitos têm que pagar aluguel, então é muito importante ter todos os seus gastos. Quanto você vai gastar antes de ir, quanto você vai gastar quando você estiver lá, como que você vai trabalhar. Eles oferecem transporte. Aqui, por exemplo, eu tenho que ir de Uber e voltar para o trabalho todo dia. Então, é uma coisa que eu recebo, um salário. Então, quando eu recebo, eu tenho que saber quanto eu vou gastar de Uber para ir trabalhar. Então, 2 horas do meu trabalho, eu gasto indo e voltando, entendeu? Entendo. Mas alguém quer tirar carta nos Estados Unidos? Como funciona para tirar carta? Como funciona para comprar um carro? Então, tem várias coisinhas, assim, de trabalhar no exterior que a gente, às vezes, não pensa até chegar lá, né? É verdade. Então, muitos detalhes. E eu acho o lado positivo da agência isso. Eles realmente te falam o que você precisa pensar. Entendeu? Entendi. Perfeito. Clara, para finalizar, você tem alguma dica final? Alguma coisa que você não comentou, que você queira deixar para as pessoas que estão assistindo? Olha, a gente falou bastante, A gente mas eu conversou acho bastante. que, assim, mesmo os programas sendo diferentes e as idades das pessoas que vão sendo diferentes, os focos, interesses diferentes, eu acho que o básico do básico de saber o idioma, conhecer o lugar que você vai, saber que você vai estar com pessoas do mundo inteiro, porque não é só eu vou para estudar ou eu vou fazer amigos. Você vai para um lugar completamente diferente. Você sabe chamar o técnico para fazer isso na internet. Então, assim, são muitos detalhes. Eu acho que você tem que se conhecer antes de pensar em fazer qualquer programa de intercâmbio. Eu acho que tem que ter uma confiança muito, muito forte, assim, eu sei o que eu quero fazer e eu vou lá, eu não vou amarelar no aeroporto, eu não vou amarelar na primeira semana, isso para qualquer intercâmbio. Sim. Então, eu acho muito importante ter isso de saber o que você quer. É um sonho, eu vou realizar esse sonho. E você tem que ser muito forte. Você cria meio que uma parede contra as coisas que vai acontecer, coisa ruim, tem coisa que não vai dar certo, tem coisa que o programa de high school, por exemplo, você não escolhe para onde você vai. Eu quero ir para Califórnia, tá? Você cai numa cidadezinha ali no Texas, pequenininha, que não tem ninguém, uma fazenda gigante. E tudo bem, eu acho que o mais importante de tudo isso é aproveitar a experiência e a oportunidade, sabe? Porque quem pode fazer tem que agradecer que pode fazer, porque não é todo mundo que pode fazer. São programas caros, então é importante para os pais ou para quem for fazer, é importante sempre colocar no papel quanto que vai custar para não chegar no outro país e passar desespero também, né? Então, é muito importante, assim, saber o custo, saber como que vai ser, e sempre vai ser diferente. Quando você chega no lugar, é sempre diferente, mas é bom ter uma noção, se conhecer e saber como que
como que faz, né? Uma coisa que me ajuda muito é ler blog, ver vídeo no YouTube. Isso é uma coisa muito boa, até para os pais, ver vlog de intercâmbio. Então, acho que pesquisa em inglês, estuda inglês no Brasil, porque você chega lá, você chega arrasando, as pessoas nem acham que você é estrangeiro. Inglês, ó. É verdade, hoje tem muito conteúdo, dá para se preparar com bastante facilidade, né? Tem muito blog, vídeo, tem muita coisa que ajuda, né? É verdade. Clara, muito obrigado por ter compartilhado essa experiência, por ter conversado com a gente. Muito obrigado também para todo mundo que assistiu. Inclusive, eu quero convidar todo mundo. A gente tem um blog no site da Companhia de Idiomas e lá tem várias dicas para quem está pensando em estudar fora, fazer um programa de intercâmbio, não só o programa de high school, que foi o que a Clara fez, mas também outros programas como uma faculdade ou um curso específico, existem vários cursos disponíveis, né? É só acessar www.companhiadeidiomas.com.br. Clara, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Gostei. E também, se alguém tiver interesse em fazer os programas e tiver algumas dúvidas, pode falar comigo também. Eu adoro responder as perguntas sobre intercâmbio. E até pode mandar, às vezes, nos comentários da Companhia de Idiomas, eles mandam, eu também respondo depois. Então, é muito bom poder compartilhar todas essas experiências, oportunidades. Então, a gente se ajuda. Sim, com certeza. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que depois a Clara responde offline, tudo bem? Muito obrigado, Clara, e obrigado a todo mundo que participou. Até a próxima. Obrigada, gente. Até mais.